Assunto para Sérgio Braga. Notícia da pecuária no ar. Bom, doutor Sérgio, a manchete está contigo. A China encontra coronavírus em embalagem de carne bovina brasileira. Que legal, hein? João Batista, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Realmente, né? A semana começou com expectativas positivas, mas alguém tinha que jogar areia nesse caminhãozinho, né, João? Na verdade, o que a gente vê aí é uma postura já adotada pela China há muito tempo, geralmente quando quer jogar os preços para baixo, né? Não é teoria da conspiração, mas a gente vem acompanhando em vários setores, em várias ocasiões, principalmente quando ela está bem abastecida, ela quer lá diminuir as negociações, sempre encontra algo nesse sentido. Não é teoria da conspiração, mas é fato que a gente tem acompanhado em várias ocasiões. Não é assim só com a carne, com a soja é o mesmo, e com o embarque de carne de frango recentemente a gente teve isso daí. E Wuhan é a cidade onde surgiu praticamente o coronavírus, né, João Batista? Sim. Isso a gente tem que deixar bem claro, e é de lá que vem a informação de que algumas embalagens exportadas de carne bovina aqui para o Brasil foram para lá e tiveram traços de coronavírus. Se é ou se faz parte da teoria da conspiração para poder derrubar os preços que estão bem adequados e a China teoricamente abastecida nesse momento, é uma outra história, mas a gente não pode se dobrar a isso não, João. O fato que a gente tem sempre negociações apresentando variação positiva, a China precisa sim da carne bovina no Brasil e nesse período é certo que tem que pagar mais. A escassez de oferta aqui no Brasil, principalmente para o abate, os frigoríficos reajustaram os preços da exportação e a China sempre batendo nesse sentido. Tem muita água ainda pela frente, certamente isso vai ser esclarecido, mas o produtor não deve cair nessa história de boi não, viu, João? Muita história para boi dormir, né? Esse fato aí da China, sem dúvida nenhuma, a gente tem que considerar com muita cautela. Bom, com relação aos preços, né, João, nós temos aí uma evolução de preços muito grande, né, e continuam os preços, mas ainda falando sobre os preços e associando essa questão da China, nós acompanhamos, nós ouvimos o Iago Travagini, que sempre colabora conosco aqui da Agrifato, falando sobre o episódio da China e também sobre os preços no mercado do boi gordo, que tem lá referência 290, 295, boi China a R$300, isso tem acontecido, mas vamos escutar o próprio Iago Travagini falando sobre China e sobre o mercado interno, preços do boi gordo, João. Então, o mercado hoje ele amanheceu com essa notícia aí, uma notícia de que a China encontrou vestígios, né, de coronavírus na carne bovina brasileira, de uma indústria do Marfrig, e assim, é uma notícia que preocupa, mas nem tanto. Primeiro, porque a gente tem uma situação que isso já é a segunda vez que ocorre, né? Então, da outra vez que ocorreu, a gente não viu um reflexo sobre o boi gordo. E o que a gente espera é que não tenha reflexo dessa vez também, porque a situação da primeira vez que aconteceu é muito parecida com a de agora. A gente tem um problema de oferta, né? A oferta continua bem restrita. E diante dessa oferta restrita, a gente tem um cenário em preços firmes ainda. A gente fala de negociações a R$300, mas assim, o preço de referência continua nos 290, 300 é para animais diferenciados, né? Então, o que a gente tem para essa semana e para a próxima semana também é um cenário de preço muito firme para o boi gordo, com referência nos 290 em São Paulo. E mesmo com essa notícia de que a China encontrou o coronavírus, a gente não tem uma situação que faça com que o preço recue muito além dos preços atuais, até porque a oferta de animal está bem restrita. Ô Sérgio, mas vamos deixar claro que foi encontrado traços de coronavírus na embalagem, não na carne. Pois é. E olha aqui a informação. A carne bovina do Marfrig, né, tem que dizer, foram 3 amostras positivadas na parte externa de embalagens da carne bovina congelada e desossada do Brasil. A carne bovina brasileira entrou na China pelo porto de Qingdao no dia 7 de agosto e chegou a Wuhan em 17 de agosto, onde permaneceu em um frigorífico até recentemente, ou seja, 10 dias viajando lá dentro, né? Essas informações da agência Reuters dão conta exatamente sobre os detalhes. Tanto é que o próprio Marfrig não quis se pronunciar nesse momento porque vai aguardar outras informações e a gente sabe que onde foi divulgado
foi o foco do coronavírus e de lá espalhou pelo mundo, né? Então tem muita coisa aí para ser esclarecida nesse momento, principalmente essa questão de preços. João, agora, João, só para poder falarmos sobre as questões aí relacionadas ao mercado interno, mais uma apuração feita pela Scott Consultoria, nós temos as praças de comercialização, 4 das de hoje. As negociações apontaram mais uma alta em algumas praças, referência aqui em São Paulo permanece a mesma de ontem. Vamos na tela, vamos acompanhar São Paulo, negociado à vista, segundo a Scott Consultoria, já descontado, Fundo Rural, impostos 285,50, São Paulo a prazo 287,50, média de Barretos Araçatuba. Goiânia 274 à vista, 276 no prazo. Sul da Bahia, 272 à vista, 274 no prazo. Acre, 240,50 à vista, 242,50 no prazo. Portanto, a primeira quinzena do mês de setembro finaliza com altas nas negociações do mercado do boi gordo. João Batista. Bom final de semana para o senhor. Eita, sexta-feira, hein? Amanhã é sábado, vamos em frente. É isso aí. Falou, Até Sérgio. segunda, João. Um abraço. Obrigado pela sua participação, Sérgio Braga, que entende pra cá, não faz tempo que ele acompanha o mercado da pecuária, por isso que ele tem tudo na cabeça, né? Um homem muito experiente.